E aí, meus queridos, saudades de vocês, viu? Vontade de olhar no olho de vocês, abraçar, mas fazer o quê, né? Vamos embora trabalhar, né? Última aula nossa, nós falamos de necrose. Agora nós vamos ver sobre apoptose, tá bom? Bora lá. Apoptose, né? Apo de lado, pitose, cair. Então, a célula cai fora, cai de lado. Isso quer dizer. A apoptose é um tipo de morte celular pelo qual os tecidos eliminam as células que estão alteradas ou em excesso, mantendo então a quantidade normal de células. É uma forma de controle, é algo fisiológico, ok? A apoptose é um mecanismo então que é regulado por vários genes que estão relacionados com o ciclo celular, como o da P53, BCL2, BCLX e o complexo Bax e BAD, que a gente vai estudar. Nessa videoaula, nós vamos aprender como identificar, né, a apoptose, em que situações fisiológicas ela acontece e em que situações patológicas, bem como a gente vai entender um pouquinho do mecanismo que dispara a morte celular. Existe a via extrínseca e intrínseca. A gente vai entender essa diferenciação e entender então esses genes, para que eles servem no ciclo celular. Além disso, esses genes são importantes para a gente entender a ocogênese. Então, vou usar isso novamente ao longo do curso, ok? A apoptose, então, né? É uma morte celular que ocorre de dentro para fora, começa a formar os corpos apoptóticos, né? A necrose já tem a lise celular que nós falamos. Muitas agressões, meus queridos, podem induzir tanto a apoptose quanto a necrose. E os dois processos podem existir ao mesmo tempo. Então, não é só um ou outro. Eu posso ver no tecido células fazendo apoptose ou células morrendo por necrose, ok? Então, acontecer um não exclui o outro. Os dois mecanismos podem acontecer ao mesmo tempo. E aqui as diferenças. Então, necrose é a morte acidental e a apoptose é o que nós chamamos de morte programada. A necrose, então, ocorre devido a danos físicos graves, como, por exemplo, a falta de oxigênio. É um processo patológico passivo que não precisa de ATP. Agora, olha a apoptose. Né? Ela responde a nenhum dano também, a uma morte fisiológica ou alguns danos brandos. E é um processo que gasta energia, gasta ATP. Eu preciso da minha mitocôndria, então. Na necrose, há uma autólise, lise próprio das células, né? De várias células. Já a apoptose pode acontecer de uma única célula naquele tecido, envolve células isoladas. A necrose, como libera, né, o conteúdo citoplasmático meio extracelular e enzimas, ela afeta células vizinhas. Ocorre inchaço da célula decorrente da perda do equilíbrio osmótico, da seletividade da membrana. Já a apoptose não afeta as células vizinhas. Há uma retração e descolamento da célula vizinha. A célula que vai morrer, ela retrai e suicida. A necrose é sempre associada ao processo inflamatório, pode demorar um pouco, como na necrose coagulativa, e vai atrair então macrófagos e outros leucócitos para os tecidos, e a apoptose normalmente é sem inflamação, onde a célula que está morrendo ali é fagocitada por células vizinhas ou macrófagos do próprio tecido conjuntivo, ok? Existe um terceiro tipo que nós vamos ver, que é a mistura de apoptose com necrose, que é piroptose. Até o final desse vídeo, a gente vê isso aí. Então, lembrar sempre que a apoptose precisa de quê, gente? De ATP. Então, necrose. A célula incha, há uma grande entrada de água, sódio, íons, né, devido a falhas nas bombas. Há uma queda na produção de ATP, a mitocôndria ela vai inchar, né, vai estar sua função comprometida. O núcleo, nós vimos na última aula, né, que o núcleo se retrai lá, é piquinótico, a cromatina então precipita. Há uma perda de compartimentalização citoplasmática, o lisossomo ele se abre, liberando as enzimas digestivas que degradam o citoesqueleto e as outras organelas, e a célula se rompe, gerando inflamação, ok? Então, necrose tem inflamação, seguida de inflamação. A apoptose, a célula fica enrugada, então a célula murcha, ela não vai inchar.
ela vai se condensar pela perda de água, mas as bombas continuam funcionando. A mitocôndria continua intacta, continua a produção de ATP. Isso aqui vai envolver enzimas que nós vamos ver que se chamam caspases, né? Essas caspases, então, vão atuar no DNA, fragmentando, e vai ter uma marginalização da cromatina. Então, aqui eu também vejo o núcleo piquinótico, ok? Há uma diminuição do volume da célula, porque ela desidratou, a superfície da célula fica irregular e começa a ter aquelas bolhas. As bolhas são membranas empacotando ali as organelas, porções nucleares que nós já vimos, que se chamam corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos são fagocitados por células residentes ali, os macrófagos que estão ali. Por isso que nós falamos que a apoptose não tem resposta imune, não tem resposta inflamatória, ok? Que tipo de alterações microscópicas nós podemos ver em uma célula que faz apoptose? Pessoal, primeira coisa, que a apoptose atinge uma célula isolada. Então, estou lá vendo o tecido e eu percebo uma única célula que vai fazer a apoptose, ok? O que vai acontecer? O volume da célula vai diminuir, ela vai regredir de tamanho, há uma condensação do núcleo, né? E pode ter uma fragmentação do núcleo, como acontece na necrose, Karyorex. E a célula vai o quê? Se fragmentar, formar o que a gente chama de corpos apoptóticos. E as bolhas, né? A gente visualiza na superfície bolhas, não dá para ver aqui, citoplasmáticas. E no final essa célula vai ser endocitada por macrófagos ali do tecido. Então, nessa microscopia você vê a retração, uma única célula, retração celular. Você vê que ela está bem rosada, bem eosinofílica, né? Esse núcleo ele vai retrair depois, a cromatina vai condensar. E aqui a gente vê, então, tá vendo as células normais, né? A gente começa a ver um núcleo mais corado, citoplasma mais corado, onde a gente tem condensação da cromatina, vai ter retração, e o Karyorex aqui, olha, isso aqui é o Karyorex. Então, isso é uma célula aí, apoptose. Vê que ela espaçou do tecido? Ela forma tipo um vacúolo em volta dela. E aqui é um macrófago, né, que ele endocitou os corpos apoptóticos, ok? O que faz o macrófago reconhecer que ele precisa fagocitar aquilo? O que acontece? Quando a célula entra em apoptose, ela transfere um tipo de lipídio que ela tem na membrana que só fica na fase citossólica, que é o fosfatidilcerina. Esse fosfolipídio fica para dentro da célula. Quando vai ter a morte celular, a enzima neflipase, ela faz um movimento de flip-flop. O que é movimento de flip-flop? É transferir esse fosfolipídio para a face externa. Então, tem a face externa e a face interna. É uma bicamada de fosfolipídios. Então, essa fosfatidilcerina vai ser transferida para o meio extracelular, para a superfície, e aí isso indica para o macrófago que lá está a célula para ser fagocitada, os corpúsculos apoptóticos. Então, existe uma marcação bioquímica. A célula que morre, então, por apoptose, ela tem que expor isso aqui, essa fosfatidilcerina, para ela ser depois endocitada pelos fagócitos, ok? Com isso, né, não existe um mínimo de estímulo inflamatório na apoptose, mínimo de dano tecidual, ok? Então explode a célula e ninguém nem percebe. Todas as células contêm mecanismos intrínsecos que podem sinalizar a morte ou sobrevivência, pessoal. E a apoptose resulta de um desequilíbrio desses sinais. Nós temos genes que codificam proteínas que mantêm a vida da célula, que são anti-apoptóticos, como nós temos genes que codificam proteínas que estimulam a apoptose. Esses genes regulam o ciclo celular. Por exemplo, P53, ela estimula a morte celular, então ela é pró-apoptótico. BCL2 já evita a apoptose, então é anti-apoptótico, ok?
Existem duas vias de morte que nós vamos estudar, a via intrínseca e a via extrínseca da apoptose. Então, a célula está aqui. Para a célula ser viável, tá vendo? Os fatores de crescimento faz com que, o hormônio de crescimento faz com que se produza proteínas como BCL2. BCL2 é anti-apoptótica, evita a apoptose. O que essa BCL2 faz? Ela estabiliza a membrana mitocondrial, evitando que o citocromo C escape daqui. Então, BCL2, a família de BCL, BCLX, ela estabiliza a mitocôndria para que não tenha apoptose. A apoptose envolve a liberação de citocromo C, que é a proteína lá da crista mitocondrial da mitocôndria. Então, esse citocromo tem que estar aqui. Quando ele vai para o citossol, ele ativa as caspases, ok? Então, BCL2 evita o extravasamento de citocromo C. Quando vai ter a morte? Eu já não tenho mais sinais, tem radiação, tem lesão no DNA, isso vai ativar a produção de uma família de proteínas BH3. Essas proteínas BH3 inibem BCL2. Eu não tenho mais BCL2, então a membrana mitocondrial ela não está mais protegida. Isso permite chegar a um complexo chamado Bax-Bach. Bax-Bach, nome bonito, né? É como se fosse o Batman e Robin aqui, ok? Perfura a membrana mitocondrial e há um extravasamento de citocromo C, que vai ativar as caspases, gerando apoptose. Então, os senhores podem perceber que existem várias proteínas, como BH3, BCL2, Bax e Bach, que participam desses mecanismos. Para a célula sobreviver, então, a mitocôndria tem que estar estável e não pode escapar com a proteína citocromo C. Citocromo C participa lá da cadeia fosforilativa para a produção de ATP, ok? Vamos ver mais então, vamos entender esses mecanismos mais detalhadamente. A via intrínseca, chamada via mitocondrial, vai mexer com a mitocôndria. Já a via extrínseca, ela começa independente da mitocôndria e vai ativar receptores de membrana que possuem os domínios de morte, que a gente vai conhecer aqui, FAS, TNF, ok? Esses mecanismos, todas as duas vias, levam à ativação de caspases. Essas caspases são enzimas que são capazes de degradar citoesqueleto, degradar DNA, estonas, ok? Caspases vem do nome cisteína, asparagina, específico protease. Protease que clivam especificamente entre os resíduos de cisteína e asparagina. Tudo bem? Então, aqui a via intrínseca, onde a gente vai ter sensores de BCL2, né? Esses sensores de BCL2 vão inibir a família BCL2, e aí o complexo Bax e Bach vai perfurar essa mitocôndria, ok? Liberando citocromo C. Esse citocromo C aqui, meninos, ele vai ativar caspases, as caspases encadeantes que vão ativar as caspases executoras. O que é a caspase executora? É aquela que cliva de fato o citoesqueleto, né? O citoesqueleto e as endonucleases, permitindo então que tudo isso aqui depois seja empacotado pela membrana, formando os corpos apoptóticos que vão ser fagocitados, ok? Isso aqui é a via intrínseca, que envolve a mitocôndria aqui. Já a via extrínseca, a via da morte extrínseca, envolve receptor de TNF, que é fator de necrose tumoral, ou um fator FAS, que envolve, eu brinco e falo, FAS-morte, ok? São duas vias que o sistema imune usa, onde quando isso é ativado, né, pelo FAS e TNF, ativa, né, vão ter as proteínas adaptadoras que vão ativar as caspases desencadeantes, que vão, por sua vez, ativar as caspases executoras, que vão picotar o DNA, o citoesqueleto e embrulhar tudo isso, ok? A gente vai estudar bem essas duas vias e nós vamos saber quem são as caspases da via intrínseca e da via extrínseca. Então, vamos aprender aqui um pouquinho, então, dessa via intrínseca.
nós temos lá várias proteínas que influenciam na apoptose, meninos. E aí eu tenho que lembrar sempre que essa proteína aqui, BCL2, ela é anti-apoptótica. Por quê? Porque ela protege a membrana mitocondrial externa, dando estabilidade a ela. BCL2, né, é a proteína que nos protege contra a ação dessas daqui, ó, Bax e Bac. Bax e Bac tem a função de perfurar a mitocôndria. Ok? Então, Bax e Bac é pró-apoptótico. Então, veja a imagem. Aconteceu lesão, perda de sinais, radiação, eles ativam isso aqui e levam a um aumento de proteínas sensores de BH3. Esses sensores BH3 aqui, elas inibem BCL2. Uai, então tirou BCL2 da jogada. BCL2 não vai mais guardar aqui, ela é o guardião da mitocôndria, não tem mais BCL2. Bax e Bac, então, tá ali para vir fazer um canal aqui. Quando perfura, então, Bax e Bac perfura a mitocôndria, libera citocromo C. Esse citocromo C, que é proteína da mitocôndria, extravasa para o citossol e vai ativar as caspases. Essas caspases é que vão deflagrar a apoptose, ok? Então, na via intrínseca, eu tenho que lembrar dessas proteínas aqui, BCL2, Bax e Bac. Beleza? Bem, então, vamos ver novamente. Então, há uma ativação desses sensores por conta da lesão. Isso inibe e bloqueia BCL2. BCL2 é o guardião da mitocôndria. Não tem mais esse guardião. Então, Bax e Bac vem e perfura a membrana, beleza? Da mitocôndria. Libera citocromo C. Citocromo C no citossol, o que ele vai se ligar? Ele vai se ligar a uma protease, que ativa a apoptose, é chamada de APAF1, formando uma unidade, um complexo chamado apoptossomo, ou seja, um corpúsculo da apoptose. Esse apoptossomo vai ativar a caspase 9, que é uma caspase desencadeante, que precisa de ATP, e essa caspase 9 é ativada, então, vai ativar as caspases 3, 6 e 7, que são as caspases executoras, que têm a capacidade de degradar DNA, as histonas e proteínas do citoesqueleto, levando à morte celular. Ok? Então, existe uma dança da morte aí, né? Onde a gente tem proteínas que nos protegem da apoptose, que faz a célula viver por muito tempo, que é BCL2. E proteínas que levam à apoptose. Nós vimos Bax e Bac, BH3. E existem outras ainda que podem atuar por outras vias, que a gente não vai entrar em detalhes, mas é BET e PUMA, ok? Quando isso aqui está aumentado, me protege dessas. Mas se eu perder BCL2, se inibir BCL2, isso aqui vai atuar, essa cascata, ok? Então, imagina, diminuir o BCL2. As proteínas, como Bax e Bac, vão estar livres e vão perfurar a membrana mitocondrial. Vai liberar o citocromo C. Citocromo C vai se unir à PAF1. Vai formar, então, o apoptossomo. O que o apoptossomo faz, meninos? Ativa a procaspase 9. Caspase 9 ativa, vai ativar as caspases encadeantes, que, por sua vez, vai ativar a apoptose. Tranquilo? Então, nós vimos a via o quê? Intrínseca, a via mitocondrial. Tem que ver a via extrínseca. A via extrínseca, ela envolve receptores de membrana da família TNF, fator de necrose tumoral, onde a gente tem receptores TNF e um receptor chamado FAS, que reconhece o ligante de FAS, que é expresso, por exemplo, pelos linfócitos T CD8, ok? Então, o FAS ligante é expresso nas células T, que reconhecem antígenos próprios, um meio, por exemplo, de seleção negativa de linfócitos autorreativos. Quando acontece isso, vai ativar a procaspase 8 e 10. A via extrínseca, então, ela envolve ligação de receptores na membrana plasmática. Então, se vocês olharem, aqui está um exemplo da ligação de FAS, mas funciona para TNF também. Então, imagina aqui o receptor FAS, FAS morte, ok? E aqui o ligante FAS, que está, por exemplo, lá no CD8. Quando isso chega, isso dispara um mecanismo onde vem a proteína adaptadora,
chamado FAAD, que é associado ao domínio de morte, death é morte, e ativa a procaspase 8. A caspase 8 ativa vai ativar as caspases executoras, que vai disparar a apoptose, então. Então, quando é para morrer, tá vendo? Olha, o FAS tá monômero e ele vai se associando, formando trímero, e aí morre a célula. Isso aqui é uma ação do CD8 que não precisa nem de perforina nem granzima, é uma outra via de morte celular. Então, aqui, ó, tá a célula-alvo, imagina aqui, ó, FAS, ligante de FAS L, no CD8. Vem, ocorre a ativação, e aí ativa a procaspase 8, que faz a célula entrar em apoptose. Tudo bem? Olha essa imagem aqui, meninos. A gente tem aqui o receptor para TNF e o receptor para FAS. Então, que a gente acabou de explicar. Esse receptor TNF, quando ele recebe então a citocina TNF, ele vai ativar proteínas adaptadoras, que culminam a ativação daquela proteína adaptadora associada à FAS, a FAD também, que é associada a domínio de morte, death. Isso aqui ativa então a caspase 8 ou 10, que culmina na ativação das caspases efetoras, que são a 3, 6 e 7, que são aquelas que picotam o DNA, picotam o citoesqueleto, que disparam então a apoptose, ok? Além disso, via TNF também pode ativar a caspase 2, que faz isso também, tá bom? Então, tanto FAS quanto TNF, eles vão ativar, né, a morte celular através das caspases. Isso é a via extrínseca, ok? Meninos, nós vimos então a via extrínseca e intrínseca de ativação da apoptose. Será que existe alguma ligação entre a via extrínseca e a intrínseca? Será que quando ativa a via extrínseca pode ocorrer a ativação da via intrínseca? E aí? Quando ocorre a ativação via FAS, isso, né, o ligante de FAS e FAS, isso também faz com que ative aquele sensor BH3. Se esse BH3 é ativado, ele inibe BCL2. Inibiu BCL2, Bax e BAC vem e perfura a mitocôndria, liberando citocromo C. Então, via BH3 aqui, ó, isso vai ativar também a via mitocondrial, a via intrínseca. Então, existe relação entre a via extrínseca e a via intrínseca, ok? Então, vamos comparar aqui a via intrínseca e a extrínseca. Do lado esquerdo, a via extrínseca, então, a gente tem o ligante de FAS, o ligante de TNF, né, com os receptores da morte, que vai ativar a caspase 8, ok? Essa caspase 8 ativa as caspases executoras 3, 6 e 7, beleza? Quando tem a via intrínseca, né, que diminui BCL2 e aumenta Bax e BAC, vai perfurar a mitocôndria, vai liberar citocromo C. Citocromo C vai se juntar à caspase 9 e vai formar o apoptossomo, ok? Isso aqui, então, vai ativar as caspases executoras. Ótimo. Qual a ligação delas aqui, ó? Via caspase 8, faz aumentar a produção de BH3, que bloqueia BCL2. E tirando BCL2, acontece essa via aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando uma célula sofre lesão no seu DNA, como é que ela faz a apoptose? Quando tem lesão no DNA, produz P53. Essa proteína P53, ela tem função de reparar o DNA e também estimular a produção de uma proteína chamada P21. Essa proteína P21, ela atua lá no ciclo celular, bloqueando o complexo ciclina-CDK. O que é CDK? É uma quinase dependente de ciclina. Esse complexo ciclina-CDK é o que faz o ciclo andar, a célula continuar, para ela poder ir fazer a mitose. Esse complexo ciclina-CDK é como se fosse um acelerador. Então, P21 bloqueia o acelerador para que a célula não prolifere. Então, a P53 mais a P21 promove um stop, uma parada do ciclo celular. Além disso, P53
vai aumentando os níveis dela, porque tem uma lesão do DNA, meia vida da P53 fica aumentada. Ela não é degradada facilmente, porque essa P53 ela é como se fosse oxidada. Esse P53, então, também vai atuar como fator de transcrição para estimular a produção de BAC e BH3. Todas as 3 proteínas são pró-apoptóticos. Então, quando aumenta P53, aumenta isso aqui. E isso promove a apoptose, porque aí há um desequilíbrio entre BAC e BCL2. BH3 não inibe BCL2, então BCL2 que tiver ali está em menor quantidade e está bloqueado. BAC vem lá e fura a mitocôndria. Ok? Tudo bem? Então, P53, além de dar um freio na célula, permitir o reparo, se isso vai aumentando as concentrações, P53 estimula a apoptose. Tudo bem? Vimos então os mecanismos que levam à apoptose. Essa apoptose ela pode ocorrer de forma fisiológica ou patológica. Então, nós temos 2 tipos de apoptose, fisiológica e patológica. Então, a gente vai ver cada um, e o que é lógico e mais frequente é a fisiológica. Fisiológica. A morte por apoptose é um fenômeno normal que funciona para eliminar então as células que estão em excesso ou que eu não preciso mais. Então, os linfócitos, por exemplo, vamos pensar nos linfócitos, ele não faz aquela expansão clonal? Mas depois você não precisa que tanto de linfócitos mais, os linfócitos efetores. Então, eles vêm e fazem apoptose. Tudo bem? Os neutrófilos, eles saem para fazer defesa. Depois que sai, o neutrófilo não volta mais. Ele morre 6 horas depois. É a apoptose fisiológica. Olha as células epiteliais. Vamos pensar as células epiteliais o epitélio da pele. O que acontece? A camada basal vai proliferando, gerando as células epiteliais. As células epiteliais mais superficiais, as pavimentosas, elas estão ricas em queratina e como a queratina não é mais viável, ela vai suicidar. Faz a apoptose para poder liberar a queratina, que vai formar aquela camada córnea de revestimento da pele, ok? Olhem aqui a imagem aqui, meninos. Vocês veem os dedinhos da gente, quando a gente está em desenvolvimento, eles são unidos. E aí, essa membrana aqui, ó, ela vai sumir, desaparecer, e ela se separa por apoptose. Então, a apoptose é muito importante durante a embriogênese, ok? Para o desenvolvimento nosso. Outra coisa que ocorre a apoptose é quando há uma privação de hormônios. Então, isso é muito comum em nós mulheres, né? Que a célula endometrial, quando falta progesterona e estrogênio, ela entra em apoptose. E assim descama a parede do útero e vem a menstruação, ok? Quando a gente entra em menopausa, né, meninas, também não tem hormônio de jeito nenhum. E aí o ovário vai regredir, o folículo vai fazer a apoptose, as células foliculares, e por isso gera uma atresia e para de produzir progesterona e estrogênio, ok? Mesmo estando sob estímulo de LH e FSH. Outro exemplo é na mama, né? Durante a gestação e durante a amamentação aumenta o número de glândulas acinárias. Quando para o estímulo, que é a sucção, o que acontece? Sem estímulo, essas células entendem que não precisam sobreviver mais e fazem a apoptose. Ou também isso acontece conosco quando entra na menopausa. A mama vai diminuir o número de glândulas e o tamanho dela, ok? Outra coisa que acontece a apoptose fisiológica é na formação dos linfócitos, lá no timo. Aqueles linfócitos que ainda não expressam receptores, TCRs, úteis, que reconhecem MHC, eles fazem a apoptose. A mesma coisa são aqueles linfócitos que reconhecem o MHC com antígeno próprio. Eles têm que ser eliminados. Então, os clones autorreativos sofrem seleção negativa e é por apoptose. Tudo bem? Outra apoptose fisiológica são dos leucócitos que saem do vaso sanguíneo, que faz diapedese. Os neutrófilos, depois que eles saem, só vivem 6 horas. Depois disso, eles vão fazer a apoptose. E os linfócitos, quando faz expansão clonal e gera aquele tanto de células de defesa, parte deles são linfócitos efetores e parte são células de memória.
as células de memória vão viver aí 10, 20 anos. Já os outros linfócitos vão fazer apoptose para não gastar energia, ok? Então, as células sofrem apoptose porque elas são privadas de sinais de sobrevivência. Nesse caso, o antígeno. Né? O antígeno funciona como fator de crescimento, porque o antígeno faz produzir uma citocina, que é IL-2. A interleucina 2 é um fator de crescimento, que estimula a célula a proliferar, que estimula a produção de BCL2, evitando a apoptose. Não tem antígeno, não tem produção, né, de BCL2, por exemplo. Tudo bem? Patológica. O que é apoptose patológica? A apoptose, nesse caso, elimina células que são lesadas de modo irreparável, sem produzir resposta inflamatória, limitando em si a lesão tecidual paralela. Então, lesão do DNA pode levar a apoptose pela ação da P53. Acúmulo de proteínas que foram produzidas erradas e que dobram erradas e acumulam lá no retículo endoplasmático, uma condição que nós vamos ver que chama estresse do retículo endoplasmático, dispara a apoptose. E alguns vírus, né, que atacam as células, o CD8 vem e mata essas células por apoptose. Outros órgãos, né, parênquima dos órgãos, quando tem uma obstrução do ducto, como ocorre, por exemplo, no pâncreas, na parada no rim, há uma atrofia do parênquima daqueles órgãos. E aí faz por apoptose, porque tem uma obstrução. Olha essa imagem. Nós temos aqui uma síntese de proteína normal, primeiro na figura A, ok? Onde as proteínas estão produzidas lá no ribossomo, elas são acompanhadas pelas chaperonas, heat shock proteins, proteínas de estresse térmico que eu já mencionei, que são proteínas que ajudam no dobramento correto, no folding correto, ok? Então, formou a proteína normal. Olha aqui uma proteína que vai para a mitocôndria. Ela também precisa de uma proteína, uma chaperona, uma heat shock 60. Então, a proteína tá beleza. Agora, imagina o seguinte. Mutações, alterações, estresses, né? Que faz com que não produza uma proteína correta, que se dobra errado. Essas proteínas erradas, que têm um folding errado, né? Vão induzir a maior produção de chaperonas e elas vão tentar consertar, beleza? Vai ter uma diminuição da produção daquelas proteínas por conta disso. E aquelas proteínas velhas vão ser levadas, marcadas com bictina para ser degradado no proteassomo. Só que, além disso, esse excesso, se continuar, onde há então maior quantidade dessas proteínas erradas do que as normais, imagina aquilo faltando na mitocôndria, a mitocôndria trabalha direito também, muda a permeabilidade da mitocôndria e pode ocorrer então a ativação das caspases, que vai então disparar o mecanismo de apoptose. Tudo bem? Então, o excesso de proteínas acumuladas proteínas que não têm função, porque elas estão dobradas de forma errada, pode ativar a apoptose. E outro exemplo é a apoptose pelo CD8, pelo linfócito T citotóxico. Os linfócitos T citotóxicos, eles são capazes de, quando ativados pelo antígeno, né, via MHC, liberar as granzimas e perforinas. Perforina perfura a parede da célula-alvo, a membrana da célula-alvo, a granzima entra e ela é como se fosse uma protease, uma caspase, olha, ela quebra resíduos de aspartato. E aí ela ativa a caspase, levando à morte celular, ok? Então, o CD8 ele pode destruir as células-alvo diretamente, induzindo então a fase efetora da apoptose, sem precisar daquele receptor que a gente viu, de FAS ou TNF. Além disso, o CD8 expressa os receptores ligantes de FAS, que vai culminar então, né, com a ativação de proteína adaptadora, que culmina na ativação da procaspase 8, ok? Que vai levar à morte celular. Então, são dois mecanismos diferentes. A granzima já pode atuar ativando já as caspases efetoras ou através do receptor FAS. Outro tipo de morte que nós temos que conhecer é a piroptose, que é uma mistura de apoptose com necrose e que tem inflamação.
Piro, fogo, meninos. Então, vamos pegar fogo. Isso aqui envolve, então, a produção de interleucina 1, que é a citocina, principal citocina pirogênica, que gera febre. E envolve, para produzir interleucina 1, não sei se os senhores lembram, forma uma estrutura chamada inflamassomo, né, que tem os receptores NLRP lá, que nós vamos relembrar agora. Esse processo de piroptose, então, tem que formar IL-1. Para formar IL-1, tem que ser formada a caspase 1. Caspase 1, ela vai formar a IL-1 e também interleucina 8, que é uma quimiocina que atrai para o local neutrófilos, monócitos, ok? Então, quando tem a inflamação, então, por piroptose, né, a morte por piroptose, tem que ter isso aqui, IL-1, inflamação, caspase 1, tudo bem? A piroptose, então, é a morte celular caracterizada por ruptura da membrana também plasmática, parecendo necrose, e liberação do conteúdo intracelular pró-inflamatório, mas é uma clivagem do DNA, que é típico da apoptose, e posterior condensação da cromatina, e ainda há também destruição do citoesqueleto de actina. Na membrana vão se formar poros, né, que levam ao aumento da pressão osmótica. Então, a entrada de água, inchaço celular e lise celular. Por isso que eu falei que a piroptose é uma mistura de necrose, que tem lise celular, e apoptose, porque tem degradação de DNA. Então, IL-1, né, tem que ser formada, e ela é formada pelo inflamação, que corresponde, né, é formado após estímulos microbianos, pelos receptores Toll-like. Lembra dos Toll-like? E também pelos receptores do tipo NOD, que a gente vai ver. Essa inflamação ativa caspases, que a função é, né, clivar a pró-interleucina 1 e virar a interleucina 1 ativa. A gente viu isso na imuno, né? A gente está vendo na imunoclínica, onde a gente vê o receptor NLRP, que é um receptor tipo NOD, que vai ser responsável por gerar a inflamação. Então, quando vem ácido úrico, colesterol, peptídeos de bactérias, vírus, né, DNA de vírus, isso aqui pode ser captado por esse receptor do tipo NOD, que gera fogo, piro, né? E aí, olha, vem a proteína adaptadora, a caspase 1. Tá vendo a procaspase 1 aqui, que é inativa? Formou esse complexo, a caspase 1 fica ativa, e ela então vai clivar a prointerleucina 1 beta e interleucina 1 beta, que vai gerar a febre. Só que a caspase 1, ela ativa outras caspases, desencadeando a morte celular também. Para produzir interleucina 1, a gente tem que ativar também receptores Toll-like, que vai estimular uma via de sinalização que envolve o fator nuclear, kappa beta, que estimula, esse fator de transcrição estimula a produção de pró-interleucina 1 beta. Então, esses dois receptores trabalham em conjunto. Essa estrutura aqui que a gente chama de inflamação, ok? Essa caspase 1, então, vai ativar outras caspases, disparando o mecanismo de morte celular. Beleza? Então, vamos resumir aqui nossa aula. A gente viu apoptose, necrose e piroptose. Foi isso? Então, vamos comparar cada um aqui. A apoptose, então, se a gente olhar, ela é uma morte celular programada, tanto ela quanto a piroptose, que vai desencadear. A necrose não, é algo acidental. Envolve as caspases. 3, 6 e 7 são os efetores na apoptose. A piroptose começa com a caspase 1. Só que a gente não sabe ainda essa via correta de sinalização para fazer a apoptose, ok? Para fazer a morte. E a necrose não tem caspase atuando, ok? O que acontece aqui? A morte da célula na apoptose, mas não a lise. Já a piroptose tem lise igual a necrose. Na apoptose não tem inflamação e tanto na piroptose quanto na necrose tem inflamação. Você vê que a piroptose tem algo da apoptose e algo da necrose. Todas as células podem fazer apoptose, todas as células podem fazer necrose. No momento, a piroptose foi observado em células apresentadoras de antígeno, como células dendríticas, macrófagos, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo?
Bem, meninos, anotem suas perguntas, né, para a gente, o nosso encontro resolver, tá bom? Sanar as dúvidas de vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus. E aqui estão algumas perguntas para os senhores, né, resolverem, tá bom? Em cima da nossa aula, e vocês podem fazer de forma individual ou em dupla e me encaminhar, tá? Um abraço.